Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao programa As Pessoas Inspiram, um programa que sempre traz pessoas inspiradoras, projetos inspiradores para você que está nos assistindo conhecer. E hoje vamos falar sobre pautas de inclusão, diversidade e outras cositas más com a Aline Mariat, ela que é diretora da Inclusificando, e ela vai falar um pouquinho para nós, um pouquinho sobre essa temática, já que ela é doutora nesse assunto. Seja muito bem-vinda, Aline. Olá, muito obrigada, Eliane, primeiramente por esse convite tão especial e também por eu estar aqui com uma mulher inspiradora, que inclusive eu já te antecipo que você foi uma inspiração para mim no meu primeiro doutorado. Então eu estou super feliz e honrada hoje de estar aqui com você nesse momento. Muito obrigada, Aline. É um prazer muito, muito grande. A gente já estava combinando essa entrevista há bastante tempo, né? Mas sempre vai ficando, né? Mas a pauta estava lá, né? E tinha que ter você aqui, com certeza, né? E agora Aline, deu certo. Agora deu certo, graças a Deus. Aline, queria que tu comentasse um pouquinho sobre a tua trajetória profissional, para as pessoas também te conhecerem um pouquinho mais. Eu sempre costumo ressaltar que a minha trajetória profissional, ela foi muito linkada também com a minha vida pessoal. Então, eu tive um irmão com deficiência e na cidade onde eu nasci, era uma cidade pequena, Orleans, Santa Catarina, Nossa. E a gente não tinha muitas possibilidades de ensino superior, de cursos. Então, eu entrei no curso de pedagogia, e lá eu comecei a me aprofundar e a me apaixonar pela educação. E aí, depois da pedagogia, eu acabei me especializando em Libras, em políticas públicas, fui para o mestrado em ciências exatas, para o meu primeiro doutorado em diversidade cultural e inclusão social. E aí eu fiz um pedaço dele também na Universidade de Sevilha, onde eu estudei cooperativismo, capitalismo consciente, e aqui o porquê, né, da minha inspiração. E depois eu fiz o meu segundo doutorado em educação pela Uninsinos, estudando gênero, as estruturas sociais, mulheres. E hoje tu tem uma empresa, né, que é a Inclusificando, que eu queria que também comentasse um pouquinho o que é que ela faz e como é que tu pensou ela para o mundo, né, para um chamado do mundo. Então, eu sempre, desde criança, eu sempre ressalto que a gente escolhe muito quem a gente vai ser, o que a gente sonha, o que a gente idealiza quando a gente é criança. E eu sempre fui muito apaixonada por livros e por comportamentos sociais, por comportamentos de pessoas. E claro que a minha pesquisa não desassociou disso, né? Então, quando eu fiz o meu TCC, a minha especialização, mestrado, doutorado, sempre foi pesquisando pessoas, comportamentos, estruturas sociais. E a Inclusificando, ela é só um reflexo de muita pesquisa e de uma vida que veio se transformando dentro da área de inclusão, dentro da área de buscar entender os comportamentos. Então, hoje a Inclusificando trabalha com recursos de acessibilidade, Libras, audiodescrição, formação, palestras. Ano passado, inclusive está fazendo 1 aninho de editora, ela também se tornou uma editora que traz essa pauta de comportamentos mais inclusivos, de construção de mais consciência por meio da inclusão, do respeito à diversidade. Com certeza, né? E essa pauta, Aline, ela é tão importante, né? A gente que trabalha assim, muito no mundo corporativo, né? A gente, hoje, há um chamado e uma exigência de se trabalhar com várias gerações, né? Níveis culturais, né? Pessoas com deficiência, outras não, enfim, né? Nem sei como é que se chama isso na realidade ali, né? Queria até eu te ouvir. Mas tem uma coisa que as pessoas a gente não sabe, que é o que é diversidade, o que é inclusão. Queria que tu comentasse para nós um pouquinho sobre isso. Então, diversidade somos nós, né? Nós somos a diversidade. Cada um nasceu num espaço, num tempo, em uma comunidade, se desenvolveu com as suas ilhas de referência. E a gente é a própria diversidade, porque muitas vezes a gente tem alguns estereótipos, talvez alguns equívocos de ter pautas sociais, mas isso não corresponde à nossa essência, porque diversidade é eu e você. Você tem a sua trajetória,
a sua pesquisa, as suas ambições, os seus sonhos, as suas ilhas de referência, quem te constituiu, assim como você também é uma ilha de referência para mim. Então isso é diversidade. Cada um com a sua cultura, com a sua religiosidade, com a sua espiritualidade, com a sua forma de se constituir. E inclusão, eu costumo muito diferenciar acessibilidade e inclusão. Acessibilidade são recursos, libras, audiodescrição, legendagem, são recursos que trazem ferramentas para outras pessoas poderem participar ativamente, né, socialmente. E inclusão é um comportamento. A gente se torna inclusivo. A gente está se constituindo todo dia, está se desconstruindo e se construindo, né? Então, inclusão é um comportamento. É verdade. E uma coisa, como a gente está falando aqui entre mulheres, né, e a audiência também deve ter muitas mulheres aqui nos assistindo, enfim, né, há uma dificuldade ainda de a gente encontrar muitas mulheres sendo chamadas para a inclusão, né? Elas muitas vezes fazem parte da diversidade, mas na inclusão ainda há lideranças que não perceberam quanto isso faz total diferença, né? Porque a gente vem de uma estrutura social que é muito complexa. Até eu estava refletindo, vindo para cá, o quanto, até o século passado, nós mulheres, a gente não teria a oportunidade de estar aqui hoje, você trazendo pessoas, trazendo reflexões, trazendo inspiração para outras pessoas. A gente não tinha nem a oportunidade de frequentar uma faculdade. Então, a nossa sociedade ela veio se constituindo através de estruturas que selecionavam algumas classes sociais, cor, espiritualidade, para estarem em oposições e posições de poder. Então, tudo que a gente vem construindo, até como mulheres, assumindo um CNPJ, assumindo esse sonho de transformar vidas, é muito recente. E a gente vem estudando muito, a gente vem enfrentando crises até ideológicas de pessoas que não acreditam nesse poder da família. E sempre que a gente passa por uma crise econômica, política, a gente acaba muitas vezes percebendo que o nosso direito ainda, de fato, não está consolidado. Então, nesse momento no Brasil, a gente atravessa muito por esses questionamentos. Qual é o lugar da mulher? Exato. Né? Então, a gente vê um discurso ainda muito polarizado. Ou você estar desse lado, do lado da revolução, do lado de que a mulher pode sim assumir determinados espaços, ou você está deste outro lado, onde a mulher vai estar numa posição talvez, vamos colocar a palavra subalterna, cuidando apenas de um lar, e ela não precisa somente disso, né? Ela pode sim cuidar de um lar e pode sim inspirar e conquistar muito além, né? Com certeza, e é bacana. E quando tu falas, eu penso assim, hoje a gente tem essa missão dentro das nossas organizações, né, de trazer diversidade, inclusão e tudo mais. E às vezes isso está na pauta a diversidade. Então eles trazem lá as lideranças, chamam todo mundo para dentro da organização. Mas falta a cultura. Como é que a gente fortalece essa cultura? Porque não é bem assim, né? Eu trazer uma pessoa, por exemplo, um PCD para dentro do espaço corporativo e o restante não saber lidar com essa pessoa, né? Saber de tudo. Então, eu queria te ouvir, assim, o que a gente pode dar de dica para quem está nos assistindo? Primeira coisa que tem que ser feita. Sabe aquele discurso, até um pouquinho motivacional, que quando a gente quer construir algumas coisas, a gente precisa começar com uma mudança dentro de nós primeiro? Então, isso cabe muito dentro das empresas, dentro das organizações. O que acontece é que muitas vezes a gente recebe uma pessoa com deficiência e depois a gente vai pensar o que a gente vai fazer de mudança aqui dentro. Uau, chegou um sujeito surdo aqui, a gente precisa chamar um intérprete, a gente precisa aprender o básico. E não é isso. Primeiro a gente precisa se organizar por dentro, para depois, de fato, essa pessoa chegar
já com uma cultura inclusiva e de fato se sentir pertencente para poder dar sua opinião, para poder produzir, entregar, porque esse é o propósito também de uma vaga de trabalho. A gente quer se sentir produtivo, a gente quer se sentir bem, né? Então isso muitas vezes acontece. Quando eu chego para levar isso em uma organização, as pessoas já estão com as pessoas com deficiência lá dentro e o que a gente faz, Aline? Então, aí a gente tem que começar todo um trabalhinho de formiguinha. Por quê? Porque isso é um propósito que já precisa ser constituído muito antes. Isso é um comportamento que a gente vai construindo. Porque no momento que a gente fere uma pessoa, a gente acaba cortando a possibilidade dela se sentir produtiva lá dentro, dela se sentir vista. É porque hoje tem muita gente que parece invisível, né, perante as lideranças, né? A gente sente isso, às vezes, quando visita alguma organização, né? Claro que não são todas, mas há um cuidado especial, deve ter um cuidado especial quanto a isso, né? Porque todos nós merecemos e podemos contribuir com alguma coisa dentro do espaço corporativo, né, Aline? Todos, porque a gente é feito de ilhas de referência e cada um vai trazer algo diferente, vai trazer algo que viveu na sua infância, na sua adolescência, na sua vida adulta, que pode contribuir. Hoje a gente vive uma era da superprodutividade, da alta performance. E muitas vezes a gente acaba estabelecendo alguns padrões para de fato estar alcançando essas metas. Mas a gente esquece que, se a gente for parar para pensar, a única pessoa que não sofreu com essa busca constante de se provar foi um homem branco, hétero e com dinheiro. Olha só. Historicamente. E isso é uma parte muito pequena da nossa população. A gente tem no Brasil dados que provam que a gente é, em maior parte, mulheres, população negra. E aonde está todas essas ilhas de referências dessa população? Que também consome, que também produz e que também alimenta a nossa sociedade, né? Então a gente ainda acaba tendo essa percepção social muito limitada de uma história que acabou deixando alguns em privilégios e segregando outros, né? E uma coisa interessante, né? Eu trabalhei muito a questão do empreendedorismo também nos meus estudos e tudo mais. E tem diferença, né, Aline, quando a gente fala assim, ó, a mulher empreendedora, por exemplo, vamos pensar aqui. Os desafios da mulher empreendedora de determinadas áreas e determinadas ilhas ali são diferentes, né? São porque a mulher, muitas vezes, ela vai empreender para conseguir buscar sustento para sua família. Hoje a gente tem inúmeras mães solos. Claro, eu tomei a decisão de estar focando na minha carreira, em pesquisa, e eu também acho que isso é uma forma de ser mãe, né? Livros. Estamos sempre gestando alguma coisa, né? Projetos, enfim, né? Isso também é uma forma de maternar, de certo modo, né? De levar consciência para outras pessoas. Então eu sempre brinco, né? Que os meus alunos são todos filhos, mesmo que adotados, né? Mas a gente tem esse carinho. E geralmente a mulher, quando ela vai empreender, é porque ela quer dar uma condição melhor para sua família, para os seus filhos. Muitas até acabam sendo abandonadas em seus lares e acabam buscando o empreendedorismo como uma forma de estar dando uma melhoria, uma melhor condição, uma vida digna para os seus filhos. São poucas as mulheres que decidem focar na sua carreira, focar em transformar comportamentos, em trazer pautas que ainda a gente tem um certo medo de tocar, né? Tem um certo receio que talvez possa ser um pouco polarizada. Então, eu vejo que a mulher, ela vem ocupando esse espaço, mas é ainda com uma certa timidez. Parece que a gente tem um certo bloqueio. Eu trabalho bastante com lideranças e sim, em sua maior parte são homens.
E muitas vezes parece que a gente ainda tem aquele intuito dentro da gente que a gente precisa entregar muito mais. Para se sentir digna do espaço que está ocupando. E eu trabalho isso constantemente. Não, tu não precisa se provar, tu já está entregando, tu está fazendo o teu propósito, porque parece que a sociedade nos impõe essa barreira, né? É muito difícil, né, estar hoje no mundo corporativo, né? Eu trabalho desde os 17 anos lá, antes de 2000 eu já estava trabalhando, enfim, e me formei muito cedo também, né? E é uma trajetória que foi com bastante energia, né? Sempre, em todos os cargos que eu tinha dentro do mundo corporativo, eu sentia que eu tinha que fazer um pouquinho mais, fazer um pouquinho mais. Isso é fato. Mas que isso também não me serviu para ter mais coragem, né, para eu conseguir colocar as coisas que eu queria no mundo, sabe? E isso foi me puxando para cima de alguma forma, graças a Deus, né? Eu consegui chegar onde eu cheguei em função da minha persistência, né? Para mim, acho que o não, assim, não é uma coisa que me agrada muito. Eu sempre penso, não, mas tem um jeito de conseguir, tem um jeito de fazer, né? E isso é muito bacana. E na tua trajetória, Aline, eu queria te ouvir, assim, o que pra ti, assim, até então, foi mais legal, assim, que tu viu, assim, nossa, fiz a diferença para alguém, olha o que eu fiz. Conta para nós um fato. Aí você me pegou, assim. Tem tantas coisas, assim, lindas que já me fizeram chorar, assim, de emoção. Mas vou contar uma coisa bem recente. A gente teve um projeto na editora, Inclusificando, aonde foi uma coletânea que se tratava do capacitismo. Ela é intitulada como Capacitismo Meu de Cada Dia. E teve o volume 1, é só pessoas com deficiência. E quando a gente pensou nesse projeto, eu fiquei com muito medo, né? Porque a gente tá mexendo com autoria. Está mexendo com sonhos, a gente está mexendo com dores. Falar de capacitismo com pessoas deficientes, a gente está lidando com uma estrutura social que é muito dolorosa para elas. E aí eu pensei, eu vou fazer uma formação junto. E aí a gente fez 4 encontros, onde a gente discutiu toda a história da pessoa com deficiência, o porquê que isso reflete nessas questões que acontecem nos dias atuais. E eles começaram a escrever. Teve pessoas que me chamavam até de madrugada, chorando, dizendo o quanto estava sendo doloroso colocar aquelas palavras num texto para ser publicado e o quanto eles perceberam que não eram vistos e que eles queriam ser vistos pela família, pela irmã, pela mãe, pelo ambiente que eles estavam trabalhando, e agora ver eles recebendo os livros e eles publicando, e com orgulho daquele texto, eles participando de podcasts, para mim, assim, é muito emocionante, porque tudo aquilo que eu pesquiso, tudo aquilo que eu falo dentro das organizações está se materializando de fato. Ai, que lindo então, isso, né? Para mim, isso é algo assim que me emociona muito, né? Com certeza. E tu achas, Aline, assim, hoje a gente tem algumas políticas públicas, né? Precisamos de mais, muito mais, né? É que o direito ele é algo muito flexível. Ele é uma ciência interpretativa. Então, a gente tem um país muito bem equiparado politicamente. A gente tem um país que tem um arcabouço legislativo muito bom, inclusive, comparado com outros países. Mas o que acontece? A gente não tem uma consciência de coletividade. A gente tem uma dificuldade de trabalhar, de crescer, de construir coletivamente. Até uma coisa que nos uniu, né, Eliane, que foi o cooperativismo. Exatamente. A gente percebe o quanto as pessoas ainda têm essa dificuldade de confiar. Porque a gente começou num país que a gente sabe que foi uma invasão de outros povos, a gente foi criado, constituído no meio de uma cultura de muita dor,
de muito sofrimento. A gente teve pessoas que foram escravizadas para criar as primeiras estruturas capitais que a gente tem hoje no nosso país. E a gente percebe o quanto essas feridas ainda estão abertas e refletem no nosso diálogo, refletem nos nossos negócios, refletem nos nossos problemas e também nos nossos comportamentos sociais. Então isso é muito latente ainda, né? Com certeza. E, gente, estamos já quase no final do programa. Eu disse, não vai dar para falar tudo que a gente programou sempre assim, né? Porque o papo é muito bom e a gente vai fluindo, né? Mas, livro inspirador, gente, de hoje, eu trouxe a voz feminina da sustentabilidade. E eu tive a honra, gente, de ser convidada para estar com um artigo dentro desse livro maravilhoso. Então, deixo a dica aqui para você, quem quiser, vai encontrar muitas coisas bem legais falando sobre sustentabilidade, né? E meu artigo também, não vou dizer qual é o título do artigo, para você entrar lá no lugar onde tem que comprar, onde você compra, enfim, na sua lojinha, enfim, para comprar isso e ver o quanto tem de material produtivo, gente, e inspirador aqui dentro. Então, essa é a minha dica de hoje. Queria te ouvir. O que tu trouxe para nós, Aline? Agora a gente vai falar do quentinho do meu coração. Olha vai só. falar de livros. Aham. Eu vou começar por um grande filósofo francês, Michel Foucault, principalmente esse livro, A Coragem da Verdade, que ele fez eu refletir como pessoa o quanto a gente precisa ser direto às vezes e o quanto a nossa falta de verdade, falta de posicionamento, às vezes pode impactar na vida de outras pessoas. Então eu posso dizer que a Inclusificando, ela foi constituída muito através desse livro. A coragem de fato, se posicionar e ressaltar aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente busca. Então, este livro foi um dos que me transformou e muito. Michel Foucault, A Coragem da Verdade. Muito bem. E eu também trouxe quentinho do forno, ainda não está lançado, Ai, olha mas só, eu exclusivo então, gente. Eu fiz a gráfica, imprimi um boneco, né, com todo carinho, sobre turismo acessível, que vai ser o próximo lançamento da Inclusificando, que, na verdade, eu reuni todas as minhas formações aqui dentro desse livro, como receber uma pessoa cega, uma pessoa surda, com um mini curso de Libras dentro do livro, pessoas neurodiversas, que hoje a gente também precisa muito discutir sobre essa pauta. E claro, né? Esse é seu. Ai, muito obrigada. Ai, muito legal. Olha só, gente, aqui é mais uma dica. Opa, já caiu um marcador de página. Caiu um marcador de página. Mas, enfim, turismo acessível, também uma baita dica aqui para nós. Obrigada, Aline. E esse aqui também vai ser um dos nossos próximos lançamentos. Se chama 21 Dias de Inclusão Possível, que eu recebi um feedback e eu levei aquilo como, vou fazer algo bom com esse feedback. Aline, teus livros são muito acadêmicos. Às vezes não conecta. Eu pensei, tá bom, deixa para mim então. Vou fazer algo com esse feedback. Então eu construí, ele é quase um diário, então aonde eu trago diferentes temas de inclusão durante 21 dias e você tem um momento de escrita, de reflexão sobre aquilo que você aprendeu. E os capítulos são com o meu lobinho, que é um lobinho neurodivergente, o Netuno, aonde eu também comecei a estudar sobre a neurodivergência por causa do Netuno. Então tem o problema, né, a questão do dia, a fotinho do Netuno. Que legal. E aí eu trago um pouquinho de referência, para refletir, para aprofundar a discussão e depois de escrita. Muito legal, muito legal. Que bacana, Aline. Muito obrigada aí pela tua presença. Queria que tu deixasse as redes sociais aqui para o pessoal que quiser conversar mais contigo, enfim, ficar à vontade. Obrigada. Então, o meu nome é Aline com I, um pouquinho diferente, né? Meu pai caprichou na hora de fazer o registro, ele e a minha mãe, Mariotti. A empresa é a Inclusificando e também tem as redes da editora Inclusificando. E novamente, deixa eu te agradecer por essa conversa, por este bate-papo e até que enfim a gente
parou de se cruzar nos eventos e se cruzamos aqui para a gente conversar um pouquinho. Queria te agradecer imensamente por esse carinho. Muito obrigada, Aline, mais uma vez. Agradeço também às pessoas que estão aqui com a gente e já convido para quem quiser entrar aqui no grupo de WhatsApp As Pessoas Inspiram, vou deixar aqui depois o QR Code para você e agradeço de coração, espero você na próxima semana com mais um programa As Pessoas Inspiram. Bye, bye.